Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 61. A genealogia da família de Krishna. Krishna teve 16.108 esposas. Em cada uma delas, ele gerou 10 filhos, todos eles iguais ao pai, nas opulências de força, beleza, sabedoria, fama, riqueza e renúncia. Tal pai, tal filho. Todas as 16.108 esposas de Krishna eram princesas, e quando cada uma delas via que Krishna estava sempre presente no seu respectivo palácio e não deixava o lar, ela julgava Krishna um marido completamente dominado e muito apegado a ela. Todas elas pensavam que Krishna era um marido muito obediente. Mas, de fato, Krishna não tinha atração alguma por qualquer uma delas. Embora cada uma pensasse que ela era a única esposa de Krishna e que era muito, muito querida a ele, o Sr. Krishna, sendo Atmarama, autossuficiente, não sentia nem atração, nem inimizade por qualquer uma delas. Ele era igual com todas as esposas e as tratava como um marido perfeito, unicamente para agradá-las. Para ele, não havia qualquer necessidade de até mesmo uma única esposa. Na verdade, as esposas não podiam entender a posição elevada de Krishna, nem as verdades sobre ele. Todas as princesas que eram esposas de Krishna eram extremamente belas, e cada uma delas fora atraída pelos olhos de Krishna, os quais eram como pétalas de lótus, e pela sua bonita face, longos braços, belas orelhas, sorriso agradável, prosa humorística e doces palavras. Influenciadas por essas características de Krishna, todas elas se vestiam muito atrativamente, desejando conquistá-lo mediante sua atração física feminina. Elas exibiam suas características femininas, sorrindo e movendo suas sobrancelhas, atirando assim flechas afiadas de amor conjugal, para despertar os desejos luxuriosos de Krishna para elas. Entretanto, elas não podiam agitar a mente de Krishna ou seu apetite sexual. Isto significa que Krishna nunca teve qualquer relação sexual com qualquer uma de suas diversas esposas, exceto para ter filhos. As rainhas de Dwarka eram tão afortunadas que elas obtiveram o Sr. Sri Krishna como marido e companheiro pessoal, embora ele não fosse acessível aos semideuses elevados, como Brahma. O Sr. Krishna e suas rainhas permaneciam juntos como marido e mulher, e Krishna, como marido ideal, as tratava de tal modo que a todo momento havia um aumento de felicidade transcendental nas suas trocas de sorrisos, conversas e associações. Cada uma e toda esposa tinha centenas e milhares de criadas. Contudo, quando Krishna entrava nos palácios das milhares de suas esposas, cada uma delas recebia Krishna pessoalmente, providenciando-lhe um assento e uma cadeira agradável, adorando-o com toda a parafernália requerida, lavando seus pés de lótus pessoalmente, oferecendo-lhe nozes de bétel, massageando suas pernas para aliviá-las da fadiga, abanando-o para fazê-lo confortável, oferecendo todos os tipos de polpa de sândalo perfumada, óleos e produtos aromáticos, pondo guirlanda de flores em torno de seu pescoço, penteando seu cabelo, fazendo com que ele se deitasse na cama e ajudando-o a tomar seu banho. Assim elas sempre o serviam sob todos os aspectos,
especialmente quando Krishna estava comendo. Elas sempre se ocupavam no serviço do Senhor. Das 16.108 rainhas de Krishna, cada uma das quais teve 10 filhos, há a seguinte lista dos filhos das primeiras 8 rainhas. Por Rukmini, Krishna teve os seguintes 10 filhos: Pradyumna, Charudeshna, Sudershna, Charudeha, Sucharu, Charugupta, Bhadracharu, Charuchandra, Vicharu e Charu. Nenhum deles era inferior em qualidades ao seu pai divino, o Senhor Krishna. Os nomes dos 10 filhos de Satyabhama são como segue: Bhanu, Subhanu, Swarbhanu, Prabhanu, Bhanuman, Chandrabhanu, Brihadbhanu, Atibhanu, Shribhanu e Pratibhanu. Os 10 filhos da rainha seguinte, Jambavati, eram encabeçados por Samba. Os nomes são como segue: Samba, Sumitra, Purujit, Shatajit, Sahasrajit, Vijaya, Chitraketu, Vasuman, Dravida e Kratu. O Sr. Krishna era especificamente muito afetuoso com os filhos de Jambavati. Os 10 filhos que o Sr. Krishna teve com sua esposa Satya, a filha do rei Nagnajit, eram como segue: Vira, Chandra, Ashvasena, Chitragu, Vegavan, Vrisha, Ama, Shanku, Vasu e Kunti. Dentre todos eles, Kunti era muito poderoso. Os 10 filhos de Krishna com Kalindi eram os seguintes: Shruta, Kavi, Vrisha, Vira, Subahu, Bhadra, Shanti, Darsha, Purnamasa e Somaka, o filho mais jovem. Os 10 filhos que o Sr. Krishna gerou em sua próxima esposa, Lakshmana, a filha do rei da província de Madras, se chamavam Pragosha, Gatravan, Simha, Bala, Prabala, Urdhaga, Mahashakti, Saha, Oja e Aparajita. Os 10 filhos de sua esposa seguinte, Mitravinda, eram como segue: Vrika, Harsha, Anila, Gridra, Vardhana, Unnada, Mahamsa, Pavana, Vani e Kshudhi. Os 10 filhos da sua próxima esposa, Bhadra, receberam os seguintes nomes: Sangramajit, Brihatsena, Shura, Praharana, Arijit, Jaya, Subhadra, Vama, Ayur e Satyaka. Além destas 8 rainhas principais, Krishna teve outras 16.100 esposas, e todas elas também tiveram 10 filhos cada. O filho primogênito de Rukmini, Pradyumna, casou-se com Mayavati desde o seu nascimento. E depois ele casou-se com Rukmavati, a filha do seu tio materno, Rukmi. Com Rukmavati, Pradyumna teve um filho chamado Aniruddha. Dessa forma, a família de Krishna, Krishna e suas esposas, junto com os filhos, netos e até mesmo os bisnetos, todos juntos, chegavam a quase 1 bilhão de membros familiares. Rukmi, o irmão mais velho da primeira esposa de Krishna, Rukmini, foi grandemente hostilizado e insultado em sua briga com Krishna. Mas a pedido de Rukmini, a vida dele foi poupada. Desde então, Rukmi guardou rancor contra Krishna e sempre era hostil com ele. Não obstante, a filha dele casou-se com o filho de Krishna, e a neta dele casou-se com o neto de Krishna, Aniruddha. Este fato pareceu um pouco surpreendente a Maharaj Parikshit, quando ele ouviu isto de Shukadeva Goswami. E o rei falou-lhe as seguintes palavras: Eu estou perplexo que Rukmi e Krishna, que eram tão hostis um com o outro, tinham sido capazes de unirem-se
por intermédio de relações matrimoniais entre seus descendentes. Parikshit Maharaj ficou curioso sobre o mistério deste incidente, e então ele inquiriu de Shukadeva Goswami. Porque Shukadeva Goswami era um yogi perfeito, nada era oculto ao seu poder de percepção. Um yogi perfeito como Shukadeva Goswami pode ver o passado, o presente e o futuro em todos os detalhes. Então, de tais yogis ou místicos, nada pode ser ocultado. Quando Parikshit Maharaj inquiriu de Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami respondeu como segue. Pradyumna, o filho primogênito de Krishna, nascido de Rukmini, era o próprio Cupido. Ele era tão belo e atraente que a filha de Rukmi, isto é, Rukmavati, não pôde escolher outro marido senão Pradyumna durante seu Swayamvara. Por conseguinte, naquele encontro de seleção, ela enguirlandou Pradyumna na presença de todos os outros príncipes. Quando houve uma disputa entre os príncipes, Pradyumna saiu vitorioso, e então Rukmi foi obrigado a oferecer sua formosa filha a Pradyumna. Embora a inimizade sempre houvesse ardido no coração de Rukmi, por ele ter sido insultado com o fato de Krishna ter raptado sua irmã, Rukmini, ele não pôde resistir em dar consentimento à cerimônia de casamento, unicamente para agradar Rukmini, quando sua filha escolheu Pradyumna como esposo. E assim Pradyumna tornou-se o genro, como também o sobrinho, de Rukmi. Além dos 10 filhos descritos acima, Rukmini teve uma bela filha com olhos grandes, e ela foi desposada pelo filho de Kritavarma, cujo nome era Bali. Embora Rukmi fosse um verdadeiro inimigo de Krishna, ele nutria grande afeto para com sua irmã, Rukmini, e queria agradá-la sob todos os pontos de vista. Em vista disso, quando Aniruddha, o neto de Rukmini, estava para casar, Rukmi ofereceu sua neta Rochana a Aniruddha. Tal matrimônio entre primos próximos não é muito sancionado pela cultura védica, mas para agradar Rukmini, Rukmi ofereceu sua filha e sua neta ao filho e ao neto de Krishna, respectivamente. Desse modo, quando a negociação do casamento de Aniruddha com Rochana estava completa, uma grande comitiva de núpcias acompanhou Aniruddha e partiu de Dwarka, viajando até Bodhakata, a qual Rukmi colonizara depois que sua irmã tinha sido raptada por Krishna. Esta comitiva de casamento foi conduzida pelo avô, o Sr. Krishna, acompanhado pelo Sr. Balarama, e incluiu a primeira esposa de Krishna, Rukmini, seu filho Pradyumna, o filho de Jambavati, Samba, e muitos outros parentes e membros da família. Eles chegaram à cidade de Bodhakata, e a cerimônia de núpcias foi executada pacificamente. O rei de Kalinga era um amigo de Rukmi e lhe deu o mau conselho de jogar xadrez com Balarama e assim derrotá-lo em uma aposta. Entre os reis Kshatriyas, apostar e jogar xadrez não era incomum. Se alguém desafiasse um Kshatriya para jogar no tabuleiro de xadrez, o Kshatriya não podia recusar o desafio. Sri Balaramaji não era um jogador de xadrez muito perito, e isto era conhecido do rei de Kalinga. Assim, Rukmi foi aconselhado a retaliar contra os membros familiares de Krishna, desafiando Balarama para jogar xadrez. Embora não fosse um jogador de xadrez especialista, Sri Balaramaji era muito entusiástico em atividades esportivas. Ele aceitou o desafio de Rukmi e se sentou para jogar.
As apostas eram com moedas de ouro, e Balarama desafiou em primeiro lugar, com 100 moedas, então 1.000 moedas, depois 10.000 moedas. Todas as vezes, Balarama perdeu, e Rukmi foi vitorioso. A derrota de Sri Balarama no jogo foi uma oportunidade para o rei de Kalinga criticar Krishna e Balarama. Assim, o rei de Kalinga pôs-se a falar jocosamente, enquanto mostrava propositalmente seus dentes a Balarama. Porque Balarama foi o perdedor no jogo, ele ficara um tanto intolerante com as palavras engraçadas e sarcásticas, agitando-se um pouco. Rukmi desafiou Balarama novamente e fez uma aposta de 100.000 moedas de ouro. Mas, afortunadamente, desta vez, Balarama ganhou. Não obstante, por astúcia, Rukmi reivindicou que Balarama era o perdedor e que ele tinha ganho. Por causa desta mentira, Balaramji ficou muito bravo com Rukmi. A agitação dele foi tão súbita e grande que pareceu igual a uma onda de maré no oceano em um dia de lua cheia. Os olhos de Balarama são naturalmente avermelhados, e quando ele ficou agitado e bravo, seus olhos tornaram-se ainda mais vermelhos. Desta vez, ele desafiou e fez uma aposta de 100 milhões de moedas. Novamente, Balarama foi o vencedor, de acordo com as regras do xadrez, mas Rukmi de novo reivindicou, astutamente, que ele ganhara. Rukmi apelou aos príncipes presentes, e ele especialmente mencionou o nome do rei de Kalinga. Durante a disputa, houve uma voz do céu, e anunciou que para todos os propósitos da honestidade, Balarama era o verdadeiro vencedor deste jogo, que ele estava sendo abusado, e que a declaração de Rukmi de que ele ganhara era absolutamente falsa. Apesar desta voz divina, Rukmi insistiu que Balarama tinha perdido, e pela persistência dele, pareceu que ele tinha a morte pairando sobre sua cabeça. Falsamente motivado pelo mau conselho do seu amigo, ele não deu muita importância ao oráculo e começou a criticar Balaramaji. Ele disse: "Meu querido Balaramaji, vocês dois irmãos, vaqueirinhos, podem ser muito peritos em apacentar vacas, mas como podem ser especialistas em jogar xadrez ou em atirar flechas no campo de batalha? Estas artes só são bem conhecidas à ordem principesca." Ouvindo este tipo de conversa provocadora por parte de Rukmi, e ouvindo as gargalhadas de todos os outros príncipes presentes por lá, o Sr. Balarama ficou tão agitado quanto a brasa ardente. Ele pegou imediatamente sua massa na mão e, sem conversa adicional, golpeou Rukmi na cabeça. Daquele único ataque, Rukmi caiu instantaneamente morto. Assim, Rukmi foi morto por Balarama naquela auspiciosa ocasião das bodas de Aniruddha. Estas coisas não são muito incomuns na sociedade de Kshatriyas. O rei de Kalinga, amedrontado que ele poderia ser a próxima pessoa a ser atacada, fugiu da cena. Antes que ele pudesse escapar até mesmo alguns passos, Balaramaji imediatamente o capturou, e porque o rei tinha mostrado seus dentes enquanto criticava Balarama e Krishna, Balarama quebrou todos os dentes do rei com sua massa. Os outros príncipes que apoiavam o rei de Kalinga e Rukmi também foram capturados, e Balarama os golpeou com sua massa, quebrando as pernas e as mãos deles. Eles não tentaram retaliar, mas julgaram sábio fugir da cena sangrenta. Durante esta discussão entre Balarama e Rukmi, o Sr. Krishna não articulou uma palavra sequer, pois sabia que se ele desse apoio a Balarama, Rukmini ficaria infeliz,
E se ele dissesse que a morte de Rukmi for injusta, então Balarama ficaria descontente. Portanto, o Sr. Krishna ficou calado na morte de seu cunhado Rukmi, na ocasião do casamento de seu neto. Ele não perturbou sua relação afetuosa com Balarama ou Rukmini. Em seguida, a noiva e o noivo foram cerimoniosamente assentados na carruagem e partiram para Dwarka, acompanhados pela comitiva do noivo. A comitiva do noivo era sempre protegida pelo Sr. Krishna, o exterminador do demônio Madhu. Assim eles deixaram o reino de Rukmi, Bodhakata, e partiram felizes para Dwarka. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 61 de Krishna, intitulado A Genealogia da Família de Krishna.